Você vai escutar agora uma produção especial BizuCast. Aproveite! E aí, bora estudar? Fala, pessoal! Bora estudar, Wellington? Bora! Bora estudar, uma série especial do BizuCast que vai ser vinculado tanto no nosso podcast BizuCast, para quem não conhece, né? Basta entrar lá no Spotify ou nos seus agregadores favoritos aí de podcast que você pode ter tanto no iOS como no Android. Onde você quiser, qual plataforma você vai encontrar o BizuCast, que é um podcast que já vai fazer 5 anos, Wellington, de existência. Que orgulho, né? Que inclusive eu tava conversando com o ChatGPT hoje e ele elogiou o BizuCast. Assim, continuem esse trabalho bonito que vocês estão fazendo. Muito chique, muito fofinho por parte do ChatGPT. E essa série especial tem qual objetivo, Wellington? Cara, a ideia é usar todo o nosso conhecimento aqui, tudo que a gente já viveu no mercado e tudo que a gente tem vivido até então, para poder te dar um bizu sobre os principais tópicos de carreira e o que tem mais aparecido, quais são as tendências do mercado, o que as pessoas estão mais buscando. Eu acho importante deixar claro que, especificamente nesse quadro Bora Estudar, a gente está usando meio que trending topics, assim, sabe? A gente tá pegando o que de fato tá mais quente e o que a gente tá mais bombando, né? E o que tá mais nós, como gestão das empresas, o que a gente tá mais sentindo como necessidade. Então, a ideia é que você possa usufruir desse conhecimento aqui e consiga crescer cada vez mais na sua carreira. Então toda segunda-feira nós vamos trazer um episódio bem curtinho, bem short. Vamos fazer aí, 10 episódios, vamos ver o quanto tempo a gente dura aí, né? Com essa série especial, que é um episódio extra na sua timeline do podcast BizuCast. E no YouTube você vai poder estar vendo a gente aqui na câmera, né? Onde a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o quê? Que o Wellington comentou, né? Essas tendências atuais do mercado de trabalho. Então o objetivo é, bora estudar, porque o pessoal tem que estudar, Wellington, a galera fica muito parada no tempo, né? E até é inspirado numa coisa que eu e o Wellington vivemos muito, que o pessoal procura a gente pra tirar dúvida de curso, né, Wellington? Sempre o pessoal chega assim, e aí, pô, tô querendo estudar tal coisa, onde que eu faço? Ou então o cara traz 2, 3 opções. Daí eu falei assim, Wellington, vamos fazer uma coisa menos reativa, mais proativa. Vamos sugerir cursos. E é uma coisa também, fugir um pouquinho das pós-graduações. Eu acho que é importante fazer pós, é importante fazer mestrado. Nós, né, somos estudiosos, também somos acadêmicos, né? A gente também sabe o valor que existe nisto, mas o mundo é VUCA, né? Pra não ser repetitivo. Não dá tempo, cara. Esses dias uma pessoa veio pra mim e falou assim, pô, eu tô querendo aprender sobre data science. Pô, eu achei um tecnólogo de 3 anos e uma pós de não sei quantos meses, 18 meses. Eu falei, não faz nenhum dos dois. Ela, mas por quê? Eu falei, cara, imagina, já após, quando você terminar, já mudou tudo que você estudou. Imagina um tecnólogo de 3 anos. Então, acho eu, não sei qual é a tua opinião, mas que os cursos aí disponíveis, tem ótimos cursos, vai te entregar o que você precisa, que é o conhecimento. Eu acho que tem um ponto aqui, e que nem o Bino falou, não é questão de desmerecer nenhum tipo de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu aí. A questão é que o time realmente é muito importante, né? Então, imagina se você foi cobrado, por exemplo, pela tua gestão de que você precisa desenvolver uma habilidade nova e você vai levar 3 anos ou 1 ano e meio para conseguir fazer isso, sabe? Então, existem ferramentas mais simples e mais rápidas da gente conseguir atingir esse mesmo resultado. E cara, tem uma vantagem desses materiais de extensão, que são materiais mais curtos aí, 10, 15, 20, 30 horas que seja, mas ainda assim eles são muito intensos na abordagem. Então, você, cara, vai fazendo e vai testando, faz e vai testando, cara, você prático, aprende muito mais rápido, é muito mais prático, né? E as pós-graduações ainda tem aquele vício de trazer uma bagagem acadêmica muito pesada, então, realmente... Trabalho, assim, prova, né? Cara, e assim, muito esforço para pouco resultado. Isso significa que nenhum dos episódios do Bora Estudar vai ser sobre matemática financeira, sobre... Exatamente. Né? Por quê? Porque nós estamos falando de conteúdos emergentes que vão ser um diferencial na sua carreira profissional, no seu currículo, tá bom? E no episódio de hoje, então, a primeira dica, o primeiro Bora Estudar,
Pra dar uma chacoalhada na galera, já vamos começar com um negócio que anda arrepiando os cabelos de muita gente. Tem muita gente que escuta essas palavrinhas e o cara fala assim, ó, Wellington, não é pra mim esse negócio. Eu não sou da área de tecnologia, não é pra mim. Não é flor pra eu cheirar. Nós estamos falando do quê? De Data Science e Python, né? Eu estive numa reunião, né, há um tempo atrás, com um diretor da Ernst Young. Quem conhece Ernst Young? Todo mundo conhece, né? A famosa UI. A vulgo UI. E ele me disse assim, Albino, o perfil do profissional do futuro, ele tem que ter no mínimo uma dessas duas características. Mas se ele tiver essas duas, ele é o profissional que vai ser mais procurado nos próximos anos. Daí eu falei, qual que é? Ele falou assim, cara, um diploma de engenharia e o cara conhecer de Python. Daí eu falei, como assim conhecer de Python? Ter um curso e tal? Ele falou, não, cara, o cara tem que conhecer. Ele falou assim, lá nos Estados Unidos tem cara que é dentista, ortodontistas, que estão usando Python para resolver questões, por exemplo, de posicionamento de implante de dente. Porque você criando um modelo matemático, ele te dá soluções, né? Então o Python, e quando ele fala engenharia mais Python, né? Ele não está falando, então eu não sou engenheiro, eu não vou conseguir. Só estou te dando um exemplo, por quê? Porque o engenheiro é o profissional multiversátil, é o canivete suíço das empresas. E o Python é outro baita canivete suíço se você souber utilizar, né? Então são duas habilidades aí muito preteridas daqui pra frente. Se você tiver uma dessas duas, você vai ter um grande diferencial, porque o profissional do futuro é o profissional que vai saber utilizar essas ferramentas no dia a dia. E tem uma questão que é, até tu deu exemplo da UI, né, que é a Ernst Young, que é uma das maiores empresas aí de auditoria e consultoria do mundo, mas a gente pode trazer algo mais próximo da realidade. Quem aqui que não pede iFood de vez em quando, ou que não pede iFood com uma certa frequência, né? Inclusive, teve um podcast que o CEO do iFood participou e ele falou, cara, todas as pessoas que nós contratamos têm que ter conhecimento em Python ou em qualquer outro tipo de linguagem de programação. Todos. É administrativo, é financeiro, é RH, cara, todos eles têm, porque essa questão de trabalhar com esse direcionamento de dados, ou data-driven, né, que alguns estão chamando, mas é justamente um movimento que não tem mais volta, porque imagina o cenário que há alguns meses atrás, alguns meses mesmo, né, que não, é super novo, né, tá super recente, tá bem incipiente esse movimento ainda, né, mas assim, da mesma forma que incipiente ele é muito rápido, as coisas escalam muito rapidamente, né, e o que acontecia antes? Cara, preciso de uma análise, tem que mandar pra área lá de relatórios, ou tem que mandar pra área de análise, e tem um planilheiro lá, tem um cara que fica gerando relatório, fazendo análise não, né? Gerando dado, porque esse cara não faz análise, né? Quem faz análise Exato. Normalmente é você, entendeu? Você consome o material que é gerado por um terceiro. E a grande questão é que não faz sentido você ficar centralizando esse tipo de demanda, entendeu? Porque esse é um recurso muito caro. É muito caro você manter um cara que conhece disso para poder ficar gerando relatório, né? E tem um outro impacto aí, que a gente não pode esquecer. Se esse cara, ele tá fazendo isso, como que o gestor está tomando decisões? Que é uma tendência que faz uns 4 anos atrás que o pessoal falava assim, a gente vai precisar de gestão científica. Eu não posso mais ter um gestor na área que vai tomar decisão baseado no feeling. É claro, a intuição ainda é importante. Mas ele precisa ter um mínimo de um modelo desenhado para ele tomar a decisão. E a pessoa que entender de Python, entender de estatística, entender de matemática, é a pessoa que vai olhar para um processo e falar assim, cara, não faz sentido isso daqui. Parem com este teste, né? Não vamos mais fazer isso. Não comprem este material, né? Não dá pra gente jogar toda a responsabilidade no diretor para provar payback. Poxa, você pode olhar o teu payback e falar assim, ô pessoal, isso aqui não faz sentido. Por que você tem que esperar isso para levar para uma esfera? Então, a gente estava banalizando os gestores durante muito tempo. Exatamente. Né? E tem um ponto também, cara, que vai de encontro a isso, né? Que, falando até de gestores, né? Que a gente até separou algumas matérias ali. Cara, tem cargos de gestão que estão pedindo que o cara manje de Python, cara, que o cara seja orientado a dados, que o cara tenha proficiência em análise de dados. Então, assim, uma coisa
é quando você vê isso na base, entendeu? Quando você vê em cargos ali de analista, tal, né? até júnior, pleno ali, tudo bem. Cara, você tem cargo de gerente, cargo de coordenador, e os caras estão pedindo que o cara conheça, entendeu? Mas se eles estão pedindo é porque tem um motivo, não é porque ele vai programar. Não é de graça, Não é porque ele vai entendeu? programar. E não é porque ele vai programar. É porque ele precisa ter o conceito. E aí que é o ponto que eu queria chegar, Wellington. Dá pra aprender Data Science e Python sem ser um programador? Eu não sou da área de TI. Eu posso fazer um curso? Eu posso fazer um curso disso? Tá, claro. E assim, tem aos montes, cara. Tem aos montes, né? Então tem muita alternativa, tem muito material gratuito na internet também. A grande questão é que a gente fala sobre um curso, porque normalmente os cursos são pensados com algum método embasado, entendeu? Então tem toda uma questão de fundamentação um pouquinho mais teórica para poder explicar o que vai ser feito, mas tem como, existe essa possibilidade. Eu não sou um rasa em Python, eu conheço, eu conheço, programo um pouquinho, mas assim, não sou cientista de dados, mas eu conheço de estatística, conheço de engenharia, porque sou engenheiro de formação, né? Mas conheço de análise como um todo, sobre método de análise. Mas, por exemplo, quando eu chego na área da minha empresa lá, aqui do time de Data Science, por exemplo, o cara não consegue me enrolar, entendeu? Porque claro, ele vem querer me falar, é porque tal coisa, bicho, você tem que pegar esse campo pra poder estudar. E dá pra fazer, entendeu? Wellington, explica pra quem nunca ouviu falar ou não entende o que é Data Science. Senão o cara fica pensando, cientista de dados, é um gênio que fica lá no Vale do Silício. O que é a Data Science? Porque já existia Data Science antes de ser Data Science. Isso, exatamente. Então vamos lá. O que acontece é que as pessoas estavam muito acostumadas antes a trabalhar com o Excel para poder fazer análise de uma base de dados. Então, o que o cara fazia? Você tem lá os dados do teu processo e aí o cara faz lá média, mediana... Fazia uma média, o máximo e mínimo e porra, né? Média, mediana, desvio padrão, máximo, mínimo e tudo mais. E, cara, tá feita a minha análise aqui, entendeu? O que aconteceu ao longo do tempo, cara? Tudo que a gente tá falando aí dessas medidas, média, mediana, desvio padrão, quartil e tudo mais, essas são medidas estatísticas. A gente chama isso de... tanto que essas são estatísticas descritivas, né? Que descrevem o padrão dos seus dados. E o que aconteceu ao longo do tempo foi que isso começou, de certa forma, a virar meio que jornal velho, e aí a gente trouxe um pouquinho, a gente associou esses dados de processo a algumas tomadas de decisão. E aí teve algum belo senhor que teve uma boa ideia de chamar, a partir do momento que você toma uma decisão com base nesses dados, gerou-se uma ciência por trás disso. Então, então eu tenho uma ciência de dados, mas nada mais é do que você analisar a tua base, conforme você já fazia antes. A diferença é que você está usando uma ferramenta mais parruda, uma ferramenta mais robusta. Porque assim, qual que é o problema de você fazer uma análise no Excel, por exemplo? Cara, o Excel vai ter um limite de linhas, ele tem um limite de processamento, ele tem uma dificuldade muito grande para trabalhar. Se você Excel não faz gráfico. Isso é interessante, nós provavelmente vamos fazer um próximo episódio sobre Excel. Não estamos criticando o Excel, mas Excel não faz gráfico. Gráfico de plotar pontos e de plotar curva, o Excel não faz. Isso, né? E aí você tem uma robustez muito maior em relação a isso. Mas assim, de conhecimento novo, técnico, vai ter pouco para quem já faz esse tipo de análise. Então você que trabalha com a parte financeira, controladoria, você que é analista de processo, analista de desempenho, qualquer coisa que você precise ficar analisando base de dados ali para poder entender o teu processo, você que fica gerando os indicadores aí na empresa e tudo mais, cara, isso aí é para você, entendeu? Então, e para todos que estiverem interessados, né, na verdade. E vamos dar um exemplo, Wellington, assim, meio superficial. O que o ciência de dados vai fazer que vai além da estatística descritiva, ou alguns chamam de estatísticas básicas, basic statistics, né? Você, além de só olhar a média, você vai poder fazer algumas análises de correlação, previsão, de confiabilidade, previsão, extrapolação de dados, né? Isso. Isso que vai gerar riqueza na análise, entendeu? Porque a questão é que algumas análises ficam muito complexas de você fazer no Excel, mesmo que você tenha o dado. Então, quando a gente fala de previsão, a gente está falando de modelos de regressão, por exemplo, que dentro de uma biblioteca de Python aí, ela já está pronta, entendeu? É basicamente você dá um leve, comando, né? E leve, enquanto que no Excel vai ter, sei lá, 30 mega, dependendo da base de dados que você está trabalhando.
né? Você vai transformar numa coisa de 30 megas. E lenta também, porque o Excel não é feito para isso, né? Ele é feito para fazer coisas mais do cotidiano. Apesar que dá para fazer um monte de coisa com o Excel. Não estamos criticando, eu também somos super fã do Excel. A gente adora bastante, a gente gosta do Excel, a gente adora Excel. Gosta bastante. Mas eu acho que é só para você que está escutando entender que ciência de dados, na verdade, é uma forma de você, baseado em informações, responder perguntas poderosas, que talvez você as tenha na cabeça, mas você tem medo de perguntar porque você sabe que não vai ter a resposta. Que é, por exemplo, qual desses 2 processos é melhor? Qual dessas 2 máquinas vão produzir mais com um determinado produto? Né? Qual dessas máquinas eu deveria parar? Né? Qual dessas pessoas é mais produtiva? Qual dessas pessoas é mais produtiva? Né? Então, quando eu irei... quantos meses vou demorar para produzir toda essa quantidade? Certas perguntas que hoje não são tão triviais para você fazer na munheca, e você tendo esse curso de ciência de dados, além de você entender como fazer a pergunta... Se você fizer um curso de ciência de dados com o básico de Python, que não é do outro mundo, gente, não é do outro mundo, você vai conseguir também aprender como fazer isso. Não é só fazer a pergunta, mas como responder, né? E outras perguntas ali, por exemplo, qual grupo de clientes é mais rentável, qual operação que faz mais sentido que a outra, desde que eu tenha base para poder fazer análise, são perguntas que podem ser respondidas. E isso são verdadeiros BIs, né? Porque hoje em dia a gente faz BI só de dashboard estático de gráfico temporal, que é meses e volume. E a ideia de Business Intelligence é você fazer esse tipo de pergunta. Qual é o cliente que eu tenho melhor margem? Qual cliente que me empata mais, que me atrasa mais para pagar e eu acabo não tendo um fluxo de caixa legal com ele? Essas perguntas, se você for analisar um a um, você vai demorar um pouco para você chegar a essa conclusão. Se você cria um modelo, basta você alimentar ele já vai te trazer a resposta. Exato. E aí, um ponto que para mim é o que faz mais diferença quando você estuda esse tipo de coisa, é porque eu vou ser muito honesto aqui com todas as pessoas que eu conheço e que trabalham nessa linha. Eu não conheci nenhum programador, nenhuma pessoa que trabalhou comigo que eram pessoas analíticas. Porque sabe do que elas conhecem? De programação. Elas sabem programar. Elas não conhecem o processo. Elas não conhecem aquela realidade. Então, o que você vomitar para eles vão trazer para você de volta. Então, a grande riqueza de você conhecer esse tipo de coisa é que você vai associar um conhecimento técnico necessário e, ao mesmo tempo, que é para poder executar as análises e, ao mesmo tempo, de trazer algo de valor. O que acontece hoje é assim, vamos pedir pro time de dados lá, de data science, para fazer isso aqui para mim. Os caras vão lá e executam. Mas eles não têm. Eles não saem. Eles não são treinados para serem críticos. Eles são treinados para poder fazer. Ô, Wellington, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu ensinar essa metodologia para um cara que é especialista num processo, que conhece esse processo há 10, 20, 30 anos, que tem todo o conhecimento do mecanismo daquele processo, ou de um cara jovenzinho que saiu agora cheio de curso, que é inteligente, mas que não tem a experiência. É mais ou menos como se fosse falar inglês, né? A gente precisa que o Wellington, que é um grande especialista, por exemplo, em guitarras, venda guitarra para uma banda de rock and roll. Só que ele não sabe falar inglês. E eu tenho do lado do Wellington um cara que fala muito bem inglês, mas não entende nada de guitarras. Quem será que tem mais capacidade, elementos argumentativos para conseguir fazer esse trabalho melhor? O Wellington que tem mais experiência. Então é melhor eu ensinar inglês o Wellington, pô. Exatamente, e o Python, gente, é o inglês do novo milênio. Se você está preocupado em aprender inglês, que é importante aprender inglês, mas para pensar, é esse tipo de linguagem que faz você falar com os robôs, com as máquinas. E são elas que têm essa capacidade de processamento para trazer solução, para facilitar a nossa vida. E até puxando esse exemplo da guitarra, é mais fácil ensinar o especialista que não fala o idioma a vender. Por que é mais fácil fazer isso? Além de ter já o conhecimento base, eu não preciso ensinar o cara a fazer tudo, entendeu? Eu preciso ensinar poucas coisas. Ele tem que saber se comunicar para responder perguntas que são específicas. Só good morning, how are you? Boa! São cumprimentos, e aí eu vou chegar e falar pro cara assim, falar, meu bom homem, olha...
Essas são as especificações desse instrumento, cara, funciona assim, assim, assado, e acabou, porque as perguntas que ele vai fazer, possivelmente você já tem a resposta também, então... E aí, elas estão limitadas dentro de um espectro técnico, né? E da mesma forma, na linguagem de programação, você não precisa conhecer Python de ponta a ponta, de alfinete a foguete, entendeu? Você não tem que saber de tudo, você tem que saber o mínimo para poder executar aquelas atividades que são um pouquinho mais elaboradas que você não faz hoje, e ao mesmo tempo também conseguir ter argumento para que não seja passado para trás quando o cara falar que é muito difícil de fazer tal coisa, entendeu? E não é só passado para trás, mas também para saber pedir. Porque o que tem de coisa em TI mal feita, não por causa de TI. Tem muita gente de TI que escuta o nosso programa aqui, vai estar agora dirigindo o carro e balançando a cabeça assim, ó. Tem muita coisa que sai mal feita de TI porque o key user, o cara da área não soube pedir, né? Então, saber sobre isso vai ajudar você a saber pedir melhor, né? Fazer solicitações melhores. Tem uma dica aí? Qual é a dica, então, que a gente vai deixar? O link aqui no descritivo deste episódio, o cara pode clicar, vai lá direto nesse curso. É um curso que, todos os cursos aqui do Bora Estudar, nós fizemos uma curadoria, né, Wellington? Sim. A gente entrou dentro do curso, a gente conseguiu acessar uma demonstração dele, a gente conseguiu entrar em contato, pesquisar, fazer uma análise de background do professor, né? Porque a gente faz análise de background, de qualidade. A gente comprou, inclusive, tá? Pode ficar tranquilo. A gente comprou pra gente testar. A gente também entra em contato com outras pessoas, né, que já fizeram o curso. E faz uma análise de background do professor. De onde que esse cara tal. Inclusive, esse aqui é um cara que tem muita experiência prática. Acho que até ele trabalhou no iFood, pelo que a gente ele é do iFood, fez uma análise. Né? Ele tá no iFood até hoje. Era do Itaú e tudo mais. E ele é um dos heads de data science do iFood hoje. Tá? Então, se você gostou, né, gostou do conteúdo aqui e tudo mais, depois dá uma olhadinha no link que tá ali. Pra quem tá vendo no YouTube vai estar aqui embaixo na descrição, e pra quem tiver no Spotify vai estar na descrição do episódio também. Então, cara, vão atrás, vale a pena, cara, não desistam, pelo amor de Deus, cara, não digam que não é pra vocês, não sofram por antecipação, cara, não se limitem, porque esse é o momento que a gente tem pra conseguir se mexer, cara. E virar a mesa. E assim, da mesma forma... É o turning point. E da mesma forma que eu e o Albino, que nós nos comprometemos a fazer isso ao longo dos próximos, pelo menos 6 meses aí, que a gente deve fazer esse quadro, é uma mudança que nós nos propusemos a fazer, e a gente está propondo que você faça uma mudança também. Então, e nós estamos estudando e nos melhorando também como profissionais. A gente gostaria que quem escuta o podcast ou quem estiver assistindo esse vídeo também se proponha a melhorar continuamente as suas habilidades profissionais. Né? Até porque o nosso compromisso, né, Albino, é fazer com que você também cresça, cara. Então, é claro, mas é isso, para isso que serve esse trabalho. Porque senão a gente não estaria aqui quinta-feira às 20h13 poderíamos estar fazendo milhões de coisas. Mas nós estamos aqui para ajudar o pessoal, a galera esforçada, né? Wellington, mas também tem novidade, que lá no canal do Bino Sabe, né, quem já tá no YouTube já é nesse canal aqui, mas quem tá lá no podcast sabe que no canal do YouTube do Bino Sabe também vai ter um material complementar desse vídeo aqui, que vai ser uma review que o Wellington vai fazer dentro do curso, né? Exato, eu vou abrir o curso ali, abrir tela a tela, mostrar pra vocês como é que é, então aguardem, vai sair em breve, logo depois que a gente terminar aqui eu já vou gravar, então o roteiro já tá pronto, então pode ficar tranquilo, vai ficar bem legal, cara. Depois a gente bora estudar, gente, sai da inércia, vamos começar a estudar. Toda segunda-feira, dica pra você se tornar uma pessoa melhor, a sua versão melhor agora em 2023. É isso aí. Tchau, gente. pessoal. Valeu, até a próxima. Paz! Em 2023 o BizuCast está demais. Toda semana uma dica nova de estudos para você. Bons estudos! E bom futuro para você. Se você gostou desse episódio, visite o nosso site binosabe.com.br. Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!